Paz e graça, eleitos de Deus. Pai seja convosco, né? Eu queria, na nossa reflexão, falar um pouquinho do texto de Judas, capítulo 1, né? Judas 1, tem um capítulo, e do verso de 1 a 4. A Escritura diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Bem, irmãos, antes de começar a nossa reflexão, né, vamos orar, né, pedindo a bênção de Deus para isso. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor possa nos estar nos ajudando na compreensão, Pai, da Tua Palavra, na compreensão do texto sagrado, Deus. Abençoa teus filhos, ó Pai, eu rogo, Pai, que o Senhor esteja protegendo-nos do mal, Pai, como também eu rogo, Pai, pela nossa nação, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor abençoe as autoridades que foram constituídas por Ti, ó Deus. Para que no nosso país, ó Deus, não haja baderna, ó Pai, e sim haja ordem, ó Deus. Abençoa, Pai, a nossa terra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, irmãos, o nosso texto ele começa identificando quem é esse Judas, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Certo? Interessante que esse Judas aqui, que é servo de Jesus Cristo, Judas era um nome comum entre os judeus do primeiro século, tá bom? Pelo menos 8 Judas diferentes são mencionados no Novo Testamento, incluindo 2 dos discípulos de Jesus, Lucas 16:16. Portanto, o autor não ser identificado com base apenas no seu nome. O melhor indício de sua identidade é a descrição, irmão de Tiago. O único Tiago conhecido na igreja primitiva o suficiente para ser referido desse modo, sem outra qualificação, era Tiago de Jerusalém, o qual era um proeminente líder da igreja, o autor da epístola que leva o seu nome, e meio-irmão de Jesus, o filho de Maria e José, não gerado pelo Espírito Santo. Se essa identificação de Tiago está correta, o autor dessa epístola é Judas, o meio-irmão de Jesus. Só que é interessante que aqui ele não se identifica, né, como meio-irmão de Jesus, e sim como escravo, doulos de Jesus Cristo, e aí sim, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus Cristo. É interessante essas 3 características dos santos, né? Chamados, Deus tira das trevas para a luz. Por que Deus faz isso com eles? Porque eles são amados e, por consequência, eles são guardados. Você pode observar, irmão, que você tem aqui uma crescente, né, de atuação. Eles são chamados, eles foram chamados porque são amados, e por eles serem amados e por eles terem sido chamados, eles são guardados em Jesus Cristo. Aí o Judas continua: misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicados. É interessante que quando Judas ele vai escrever a sua epístola, ele vai falar de que o assunto que ele vai tratar na epístola, que é o combate a esses falsos irmãos que tinham entrado na igreja, não era o seu plano principal, o seu plano original. Ele vai dizer aqui no verso 3, né, que quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ele tinha um viés, escrever a respeito da comum salvação. Só que o Espírito Santo o incomoda, o Espírito Santo o faz, o Espírito Santo o obriga, que é isso que ele vai dizer. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então observa, o texto não nos informa que tipo, que pressão aconteceu, que tipo de coisas sucederam, pelas quais Judas sentiu-se obrigado
a mudar de tônica, a mudar de viés, não mais tratar a respeito da comum salvação, e sim agora a sua epístola, a sua carta, tem um viés apologético, certo? E observa que ele vai dizer da seguinte forma, que essas coisas o obrigou a corresponder com eles, falando o quê? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Veja só, irmãos, essa questão da orientação de Judas. Ele escreveu algo, mas algo acontece, algo ele fica sabendo, algo perturba, e o Espírito Santo usa isso para que ele mude de foco. Então, ele agora, ao invés de escrever uma carta a respeito soteriológica, né, da doutrina da salvação, ele agora vai escrever uma carta apologética. E nessa carta apologética ele vai exortar que os cristãos batalhem diligentemente. E a ideia de batalhar diligentemente é batalhar com afinco, com veemência, compreendendo que o diabo não dá folga, o diabo não dá descanso. Então a igreja precisa batalhar desta forma, diligentemente, pela fé que uma vez foi por todas foi entregue aos santos. Então observa que nós devemos batalhar, observa como nós devemos batalhar e pelo que nós devemos batalhar. Nós não devemos batalhar diligentemente por besteiras, por placas denominacionais. Nós devemos batalhar de forma diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a pergunta é essa: que fé é essa? Essa fé é o conjunto de doutrinas, entendeu? O conjunto de doutrinas que foram transmitidas através dos apóstolos. Ou seja, a doutrina apostolar, a doutrina verdadeira. Certo? E por quê? E por que eu tenho que fazer isso? O texto dirá, né? Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação. É interessante essa palavra, né? Dissimulação. Ou seja, esses indivíduos, quando se introduziram, eles não chegaram dizendo logo o que eles queriam fazer. Não, eles chegaram de forma dissimulada, eles chegaram de forma mascarada, de sorte que no primeiro momento eles não levantaram suspeita nenhuma. Entretanto, passado o tempo e já arraigados na comunidade, eles começam a se manifestar. E é justamente a razão, a percepção agora desses indivíduos. Então talvez aqui tenha uma luz, ou seja, Judas ficou sabendo de uma determinada situação, onde ele percebeu que esses indivíduos entraram, onde ele percebeu os males que esses indivíduos estavam fazendo. Eis a razão deles sair de um viés de soteriologia e ir para um viés de apologia. Mas esses indivíduos se introduziram com dissimulação. E é interessante, irmãos, como o mal, como o erro, ou o processo, a logística do mal, do erro se instaurar. É curioso isso, é interessante isso. Isso nos deve nos fazer ficar atentos, tá? Porque no primeiro momento, o mal, o erro, as pessoas que são portadoras dessas coisas, eles não vão se manifestar quando chegam. Eles vão ganhar confiança, eles vão parecerem crentes, mas eles vão tomar certas posturas. E observa que diante de determinadas coisas existe uma ordem que nós devemos batalhar diligentemente, que nós devemos defender com unhas e dentes a fé que nós temos, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a razão disso é justamente por causa do mal que esses indivíduos que se introduziram com dissimulação podem fazer. Mas é interessante também que o texto vai dizer que esses indivíduos, eles são conhecidos por Deus. Entendeu? E os preteridos aqui são conhecidos por Deus. Veja o que o texto vai dizer: os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Ou seja, desde a eternidade Deus já sabia o que eles iriam fazer, até porque Deus decretou que eles iriam fazer isso. São vasos de ira, preparados para a perdição. Mas qual era a sua manifestação pecaminosa? Qual era a sua manifestação que redundaria na ira de Deus? O fato deles se introduzirem com dissimulação. O fato deles perturbar o ambiente. Correto? E observa que eles vão perturbar o ambiente, vão fazer coisa errada.
Mas a Escritura diz que eles são conhecidos antecipadamente. E além de eles serem conhecidos antecipadamente, eles foram pronunciados para essa condenação, eles foram destinados para a condenação que os seus pecados trariam. E aí Judas vai descrever o caráter desses homens. Judas vai dizer que são ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Observe, eles zombavam da graça. Provavelmente eram pessoas imorais, que ridicularizavam o favor de Deus, ridicularizavam a graça divina. E essa ridicularização da graça divina, esse não querer viver de acordo com a lei de Deus, corresponde a negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso é óbvio, né? Como a gente vem considerando, vem ponderando, Deus tem uma aliança com o seu povo. Então alguém que está na igreja visível do Senhor, transformando a graça em libertinagem, vivendo de forma equivocada, ele na prática tem negado o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. E contra tais homens, a Escritura manda nós batalharmos diligentemente, defendendo a fé. Certo? Interessante que no próprio livro de Judas, aqui, a gente vê, irmãos, no verso 21, o que a Escritura dirá, né? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quer dizer, o grande problema, a grande tristeza, a grande miséria, a desgraça que esses ímpios fazem no meio do povo de Deus é justamente prejudicar os mais fracos na fé. Certo? E observa que existe uma ordem que deve ser feita: salvai-os, arrebatando do fogo. Judas manda nós salvarmos, arrebatando do fogo. E esse fogo aí é o fogo da dúvida, é o fogo do questionamento, é o fogo da incredulidade, é o fogo da tristeza. Por quê? Por serem irmãos fracos na fé, eles acabam sendo vítimas fáceis desses homens que se introduziram no meio do povo de Deus. Certo? E é interessante sobre essa questão de introduzir, que se vocês observarem o verso 12, o texto vai fazer uma descrição metafórica desses homens. O texto vai dizer: esses homens são rochas. Observe essa símile aqui, como rochas submersas. E é interessante isso, que quem já entrou num lago, ou então, como nós dizemos aqui no Nordeste, num açude, não é? Muitas e muitas pessoas se tornaram tetraplégicas ou paralíticas porque ao pularem dentro de açudes, lagos, por não saberem, entendeu? Pularam justamente em lugares que tinham pedra, e quando ela mergulha, ela bate com a cabeça na pedra. Então essa ideia, que esses homens são rochas submersas. E essa figura de linguagem é bem interessante, porque a ideia de rocha submersa, você chega diante de um lago, dentro de um açude, e você olha a lâmina da água, você não vê nada. Aí você diz: aqui é um lugar bom para nadar, para se divertir. Aí quando vai e pula, tem uma pedra ali submersa. Ou seja, esses homens são rochas submersas, esses homens não aparecem de forma fácil. Você olha assim na lâmina de água, na lâmina da igreja, você olha para a igreja e você não consegue identificá-los, porque eles são rochas submersas. É essa a ideia de se introduzir de forma dissimulada, certo? São rochas submersas. Então, vê só, irmãos, mas é interessante que essa influência deles, o verso continuará, né, o verso 12, né? Eles banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Ou seja, eles se misturam. São pastores que assim mesmo se apacentam. São impastoreáveis. Nuvens sem águas impelidas pelo vento. Não tem fruto, não é? Árvores em plena estação de fruto, deixes de provido. Ou seja, não tem testemunho. Mas você só vai perceber o mal que eles executam. Entendeu? Quando você percebe que algo está errado dentro da igreja. Então o pastor, ele precisa ter muita graça de Deus, sabe? Muita graça de Deus, porque às vezes o pastor pode olhar para a sua igreja e dizer: está tudo calmo. Mas mal sabe ele que tem várias rochas submersas. E mal sabe ele que irmãozinhos fracos na fé, quando mergulharem, quando terem amizade com essas rochas submersas, o que eles ganharão? Dúvida, feito o verso 22 diz. Mas qual é a ordem
Qual é a ordem que se deve fazer? 23. Salvai-os, arrebatando do fogo. Salvai-os, arrebatando do fogo. Então, irmãos, a nossa carta termina da seguinte forma: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém é tão bom, irmãos, tão bom que possa mergulhar no canto que tem uma rocha submersa e sair ileso. Talvez você não fique tetraplégico, não é paralítico, mas você vai sofrer sequelas. É justamente isso que nós devemos observar. Sabe? Na igreja nós temos, sim, homens que se introduziram de forma dissimulada. Mas quais são suas características? Eles transformam a graça de Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Eles fazem isso. São rochas submersas, não têm frutos. Eles põem outro em dúvidas, mas nós devemos, arrebatar, tirar esses que são em dúvida. E nós devemos rogar a Deus para que o Senhor nos guarde de tropeço e que o Senhor nos apresente com exultação, imaculados diante de sua glória. Então tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, nem todo mundo que se diz crente é crente, nem todo mundo que está na igreja é filho de Deus. Nós temos pessoas que se deixam se iludir por isso, se deixam se iludir por pessoas que se passam por crentes, mas na verdade são ímpios que se introduziram de forma dissimulada. Ímpios que os seus próprios atos vão manifestar quem eles são, mas que eles fazem a coisa de forma tão direito, sabe? A maldade, a malignidade de forma assim tão camuflada, que a Escritura descreve eles como sendo rochas submersas. E aquele que é fraco na fé, aquele que está desavisado, não percebe e acaba caindo nos seus enredos, entende? E acaba estando em dúvidas. Mas a Escritura manda que nós façamos algo, nós queremos se compadecer deles. A Escritura manda nós batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Tá, irmãos? Então termino com isso. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. A esse único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê discernimento. E a você, querido ouvinte, querido irmão, não seja tolo, irmão, não seja tolo. Se tal pessoa demonstra frutos que não são dignos de arrependimento, pessoas que demonstram posturas equivocadas, erros doutrinários, se afasta dela, porque senão você vai se machucar. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nossas almas e que nos ajude na nossa caminhada cristã. Fiquem com Deus, eleitos.